Mateus 25. O sermão profético continua a parábola das 10 virgens. E é nessa aplicação que eu vou trazer aqui das 10 virgens, é que o missionário Soares, eu passei essa mensagem para ele na minha cadeira, que para quem não sabe, eu atendo o missionário Soares há 12 anos, eu sou cabeleireiro dele, todo mês ele está aqui pregando para nós, inclusive dia 25 ele vai estar no Sítio Cercado, na nossa igreja ali, do Sítio Cercado, trazendo uma mensagem de Deus para alimentar o rebanho dele aqui no Paraná. Então, especificamente Curitiba e região. Então, eu estou atendendo, prestando meu serviço para o missionário há 12 anos. E como eu tenho essa proximidade, está sempre na minha cadeira, a gente tem uma liberdade de conversar, e ele me levantou, reverendo, no ministério, né? Eu estou 23 anos no ministério, 23 anos de caminhada. Eu me converti em São Paulo. E vim para cá logo em seguida. Cheguei aqui em 2001, me apresentei para o pastor Anselmo, era o nosso líder da época. E estou aí já no 6º líder, que agora é o nosso querido pastor Fernando Ferreira de Albuquerque, que está na direção já há 13 anos. E nós temos muita proximidade, o pastor Fernando também corta cabelo comigo, ontem estávamos juntos, ontem à noite, e eu apresentei esse desejo de fazer a visita que eu estava devendo para o pastor Dionildo há 1 ano. Eu vim de uma missão de Santa Catarina, o ano passado, e conversamos numa visita do missionário na Igreja do Portão. E lá, conversando com aquele homem de Deus, eu falei para ele que eu tinha chegado de uma missão. Aí ele falou, faz uma visita para mim, e eu prometi. Hoje eu estou pagando essa dívida com o meu querido pastor Dionildo ali. Prometi para ele que viria, mas isso completou 1 ano dessa minha promessa em maio. Nós estamos hoje, dia 18 de junho. Passou de 1 ano, eu estou aqui. Mas glória a Deus, é tudo no tempo do Senhor. Né? A plantação é de Deus, não é do homem, tá? Era o momento, Deus está aqui, era hoje. E glória a Deus por isso. Deus vai abençoar muito vocês aqui. E aí eu compartilhei com o missionário sobre isso, e ele falou assim, me dá a mensagem aí que você sentiu no coração. Eu falei, é a parábola das 10 virgens, né? E que 5 tolas, nécias, esqueceram o seu azeite. Ele falou muito forte, eu vou consagrar o azeite para você abençoar o povo lá onde você passar com essa mensagem, né? Na sua campanha. Aí ele consagrou o azeite está aqui. No final do culto, cada um que está aqui vai receber esse azeite, vai passar pelo reverendo, pegar esse azeite e vai usar naquilo que Deus dirigir para vocês usar o azeite, tá bom? A única coisa que eu falo para vocês, assim como essas 5 nécias não cuidaram do azeite, o recado hoje aqui da mensagem é que todos vocês, inclusive a mim, cuide do azeite. Não deixe suas lâmpadas sem o azeite, porque sem o azeite o noivo pode chegar, o esposo pode chegar. E sem o azeite você não vai entrar no reino. Você não vai entrar para estar junto com o esposo. E foi o que aconteceu com as 5 nécias. Elas não entraram, ficaram de fora. Alguém aqui quer ficar de fora? Amém. Então tem que cuidar do azeite. E como é cuidar do azeite, reverendo? Cuidar do azeite é você estar meditando na palavra, buscando a Deus, tendo comunhão com Deus, orando, destinando um tempo da sua vida, do seu dia. Eu sei que todo mundo trabalha, todo mundo tem agitação, eu também trabalho, mas tem um momento que você tem que estar a sós com Deus. Tem um momento que você se tranca no seu quarto, como Ele mesmo manda. É a única oração específica que Deus manda a gente fazer. Não tem outra na Bíblia. Se alguém me provar que tem outra específica, aí eu paro até de pregar aqui, mas não tem. A única oração específica, Deus fala, entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e me busque. Né? Clama a mim, e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisa grande, jamais imagináveis, jamais vista. Então, é essa a única oração específica que ele manda a gente se fechar. A gente se fechar, ter um particular com ele. Mas fora isso, você pode orar tomando banho, você pode orar dirigindo, pode orar deitado, pode orar correndo, fazendo um Cooper, na academia, se exercitando. Você pode orar onde você estiver.
Mas existe esse pedido de Deus: entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e clama a mim, e eu vou te responder. Então é assim. E ele achou, o missionário achou interessante a mensagem, e essa mensagem eu vou entregar agora aqui para vocês. Então, Parábolas das 10 Virgens, capítulo 25 de Mateus, versículo 1. Está escrito assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e cinco delas loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, E, e tardando o esposo, houve um atraso da chegada do esposo. Mas eu acho bom a gente nunca ficar confiante com atraso. O atraso aqui está falando do esposo, está falando de Deus, de Jesus. Ele nunca se atrasa, é no tempo dele. Então a gente não pode estar confiado, ele vai atrasar. Não é assim. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Bateu o sono, elas dormiram, né? Mas à meia-noite houve-se um clamor, teve um clamor, um alarido. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Então elas recorreram, quando elas viram que elas estavam sem o azeite, elas recorreram às prudentes, pedindo que desse um pouco do azeite. E as prudentes responderam: se a gente for dividir com vocês, vai faltar para nós, então vai aos que vendem e compra. E elas foram, né? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então aqui é muito importante. Elas não se prepararam antes desse encontro, elas sabiam com quem ia se encontrar, elas foram escolhidas para se encontrar com esse esposo, que aqui a representatividade a gente pode falar que é Jesus, mas elas não se prepararam como deveriam. Elas foram nécias, tolas, porque elas deviam se preparar, buscar a Jesus, se encher desse azeite, ficar transbordante para que não viesse faltar. E aí elas foram comprar e, de repente, ele chega e elas estavam ainda no campo atrás desse azeite. Foram aos que vendem e ficaram de fora. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, olha como é bom estar preparada, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Devemos estar sempre cheios desse azeite, para que a gente não seja pego de surpresa, como essas nécias foram pegas. Que a gente nunca deixe faltar esse azeite nas nossas lâmpadas, que a gente estejamos sempre buscando esse Deus Todo-Poderoso, tendo comunhão com Jesus, buscando o Espírito Santo, se enchendo dele, para que nunca falte esse azeite em nós. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Triste isso, né? O Senhor Jesus, você tem até uma certa caminhada com o Senhor, você, que nem eu estou falando aqui, vou falar de mim agora. Vou trazer me exemplificando. Eu estou 23 anos de caminhada. Não importa, tem gente que confunde muito com esse tempo de caminhada. Eu estou 20 anos com Jesus, estou 30 anos com Jesus. Não. O que importa é o agora.
O que importa é o hoje, é o teu preparo. Você não sabe? Ele vem como ladrão. Eu li lá o Jesus, o bom pastor. Ele vem como ladrão. Ele não tem minuto, ele não tem segundo, minuto, dia, semana, mês e ano para vir. Ele vem como ladrão. Ele vem de surpresa. Então, esse negócio, eu tenho 50 anos de ministério, eu estou 50 anos com Jesus. Ele quer ver o teu coração agora. Está cheio de fé? Está cheio do azeite? Você está preparado? Eu voltando agora, como é que eu vou te encontrar? Está cheio de fé aí, filho? Está cheio do azeite, filha? Então, aí você vai estar comigo, você vai estar na boda. Elas ficaram de fora porque elas não se prepararam, não estavam com azeite, não estavam cheias de azeite, não estavam buscando a Deus, porque se elas estivessem buscando a Deus, não ia acontecer isso aqui, ó. A porta se fechou. Vigiai, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, eu coloquei até antecipadamente essa vinda dele. Então, nós temos que cuidar desse azeite, cuidar para que a gente não seja tomado de surpresa, de assalto. Nós temos que ser vigilantes, nós temos que ser servos vigilantes em todo o tempo. Eu me consagrei a semana passada. Não. O Senhor, se ele chegar agora, te encontrou consagrado ou você estava lá na internet vendo bobagem, nas redes sociais, né, se contaminando, né? O teu corpo é templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar do seu corpo, zelar pelo seu corpo. Hoje, não só jovens, eu estou aqui com várias idades, camadas de idade. Eu estou com 66 anos, vou fazer agora, quarta-feira, 66 anos. Então, as pessoas estão muito ligadas nas redes sociais. É pecado? Desde que seja coisa boa lá, as ferramentas são muito boas, né? Agora, quando a pessoa está lá num site pornô, vendo coisas erradas, está se contaminando, aí acha que depois ele vai lá, pede perdão para Deus. E se Deus volta bem ali na hora que você está clicando lá, que você está contaminado, teu coração está voltado àquilo, os teus olhos, que é a candeia do seu corpo, está voltado àquilo, aquela imundície, você está fazendo coisas erradas. Eu estou citando aqui as redes sociais, mas às vezes são outras coisas, outros tipos de pecado. E Deus chegando ali, é tua hora, ele chegou, ele veio tirar teu fôlego de vida e pega você bem ali, sem estar preparado, sem estar com o teu azeite, a tua lâmpada está apagada porque você não cuidou, e aí onde você vai parar? Alguém pode responder? Aonde vai parar? É no inferno, é lá que vai parar, tá certo? Então, por isso que aqui retrata isso aqui. Essa parábola das 10 virgens, 5 eram preparadas, 5 tolas, nécias, não cuidaram, ficaram de fora, tá certo? O Senhor Jesus foi numa porta, e essa porta é a casa da Marta e Maria. Vamos ver o que aconteceu lá. É Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu ali na casa de Marta e Maria. Jesus, ele chegou ali, a Bíblia não relata que ele foi convidado. A Bíblia não relata que ele foi convidado para entrar na casa de Marta e Maria. Então, aqui eu trouxe 5 portas para aplicar, mas não vai dar tempo. Tem porta que Jesus não foi convidado e entrou. E tem porta, lembra que eu falei que nós somos porta? Nós somos porta. Jesus lá em Apocalipse 3:20 falou: eis que estou à porta e bato. A porta é o nosso coração. Nós somos porta de Deus, tá? Então, guarde isso bem na mente, que nós somos porta e Jesus é porta. Então, Jesus não tem casa aqui que Jesus não foi convidado e ele se autoconvidou para entrar, tá? Mas eu vou falar da porta aqui da Marta e Maria. Jesus chegou lá. Lucas 10, 38, do 38 ao 42. Está escrito assim, ó. Jesus, a porta, foi a casa da Maria, foi a porta da Maria. E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta,
o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também, então tinha mais gente aqui assentados. Tinha mais gente assentada aos pés do Senhor Jesus. Jesus não entrou na casa de Marta e Maria sozinho. Ele estava ali, provavelmente, com todos os seus discípulos, com todas aquelas mulheres que sustentavam o seu ministério na época, né? E porque aqui fala, muito sério aqui, ó. Maria, aqui, ó. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Então, a Maria aqui, a Marta estava distraída, e eu falo para vocês, amado, quando o Senhor Jesus, a visitação dele chega até vós, hoje ele está visitando essa igreja, através desse pregador. O Espírito Santo fala através de mim. Eu sou boca de Deus para abençoar vocês hoje aqui, tá? Eu não falo de mim mesmo, mas eu estou trazendo um recado de Deus para essa igreja hoje aqui. Aquilo que Deus me incumbiu de fazer nessa manhã, tá? Trazer e apregoar para vocês essa mensagem. Então, aqui ele mostra um ponto que nós não devemos andar distraído com a visitação do Senhor. Eu espero que nenhum de vocês esteja se distraindo com alguma coisa, nem sequer com o celular, tá? Que vocês estejam inclinados os ouvidos para ouvir essa mensagem, porque a distração atrapalha, a distração te tira a bênção, a distração vai fazer você cochear, cair. Asaf teve um período da vida dele, ele era o líder do louvor de Davi, na época de Davi, era 24 horas de louvor. Asaf, ele estava firmado na casa do Senhor, de repente, ele vê os ímpios tudo festando, andando de carrões e tal, e ele começou a desejar a vida do ímpio. E a Bíblia relata que quase resvalaram os seus pés. Por quê? Um homem do louvor, um homem do altar de Deus, um homem que cuidava tudo ali para Davi. De repente, ele se distrai. Então, é dessa distração que eu estou aqui trazendo para vocês. É muito perigoso você se distrair com as coisas de Deus. Jesus foi lá. O pão da vida entrou na casa de Marta e Maria. O pão da vida. Ela tinha que entender que ela estava tendo um grande privilégio de receber o Senhor Jesus em sua casa e desfrutar daquele momento aos pés dele, absorver os ensinamentos que ele tinha para aplicar, e ela foi se distrair com muitos afazeres. A distração tem atrapalhado muita gente. A distração tem feito muitos deixar a casa do Senhor. A distração tem dispersado ovelhas. A distração tem transformado uma ovelha em ímpio. Aquela que conhece a palavra e que já não está no aprisco do Senhor. Ela se dispersou porque ela permitiu ser distraída com alguma coisa. Tome cuidado, amados, para você não andar distraído e estar fora da presença do Senhor. Aqui eu estou pregando e eu estou falando de uma distração. Se você, na hora da mensagem, se distrair com alguma coisa, é numa entrelinhazinha que está a tua bênção. E você vai ficar sem a bênção. Então, não se distraia com nada. Na hora da palavra, incline bem seu ouvido. Deixe seu ouvido sensível para absorver tudo que está sendo pregado. Que o seu coração esteja aberto para receber a palavra do Senhor. Então, a Marta, ela perdeu grandes ensinamentos ali. E a Maria foi muito sábia. Se prostrou aos pés do Senhor e procurou absorver tudo que ele tinha para aplicar ali. E isso causou até um constrangimento, porque a Marta foi tão ousada com a distração dela a ponto de ir lá questionar o próprio Senhor Jesus.
Eu vou repetir aqui. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava distraída em muitos serviços e, aproximando-se do Senhor, aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Ela questionou o Senhor. Ela tirou o Senhor ali da administração dele, interrompeu o culto. Ela fez uma coisa que é inviolável. O culto é inviolável. Ninguém pode interromper o culto. A Marta, naquele momento, violou. Ela chegou em Jesus: Ô, Senhor, tu não se importa, eu estou aqui afadigada com muitos afazeres, não sei o quê. Olha, estou servindo só. Mande que a Maria venha me ajudar. Interrompeu tudo ali. Atrapalhou a ministração do Senhor Jesus. Ele estava pregando. E aí, na continuação, diz-lhe, aqui, onde eu parei, aproximando-se, Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só. Diz-lhe, pois, que me ajude. Ela estava pedindo ajuda. Interrompeu o Senhor Jesus na ministração dele. Versículo 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, a Maria foi muito sábia, ela entendeu a visitação do Senhor. Eu espero que cada um de vocês esteja recebendo essa mensagem e entendendo que hoje vocês aqui nessa manhã está tendo a visitação do Senhor através desse reverendo, tá? Ele está me usando aqui. Aqui está tendo uma visitação do Senhor na vida de cada um de vocês e que vocês não se distraiam com nada, que vocês façam, toma o exemplo da Maria, que se assente verdadeiramente aos pés do Senhor, abra o seu coração para receber a palavra, a qual jamais lhe será tirada. É um aprendizado. É como você vai lá para a faculdade e se forma em alguma coisa. Nunca mais vão tirar essa sabedoria de você. Mesmo no beabá, lá na sua alfabetização. A professorinha te ensinou, pegou na tua mão para fazer a letra A, o O, e assim foi. Daqui a pouco você estava lendo, juntando as letrinhas. Nunca mais isso é lhe roubado. Então, a Maria foi muito sábia de aproveitar aquela visitação do Senhor. E eu espero que aqui eu esteja diante de pessoas sábias que estão com os ouvidos inclinados e o coração aberto para estar recebendo essa visitação do Senhor. Está absorvendo tudo que está sendo colocado para vocês aqui nessa manhã, tá? Como a Maria foi sábia também. E a Marta, negligente, tá? Distraída. Não sejam distraídos na visitação do Senhor. Não sejam distraídos na visitação do Senhor. Essa é a mensagem. Eu estou entregando ela como a segunda do dia. Falei da porta da Maria, da Marta e Maria, agora eu vou falar dessa porta. A porta, Jesus vai até a porta do sepulcro. Trata do Lázaro. João capítulo 11, versículo 1 ao 46, só que eu não vou ler direto, eu vou ter uns tópicos aqui para adiantar. João capítulo 1. Capítulo 11. João capítulo 11. João capítulo 11, todos acharam aí? Amém. Está escrito assim, versículo 1. Jesus foi até essa porta. Tenha isso em mente aí no coração de vocês. Jesus foi até essa porta. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo.
Então, aqui tinha uma situação de enfermidade. Lázaro estava enfermo, e aí mandaram, por parte da Marta e da Maria, mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus ali já tinha feito uma grande amizade com aquela família, e ele amava muito aquela família, amava tanto a Marta quanto a Maria, e amava a Lázaro. E ela fala assim, ó: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte. Olha o que Jesus fala, ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele já anuncia, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então ele sabia que era morte, mas ele falou: não é para a morte, porque ele tem que morrer para que eu seja glorificado no Pai. Eu vou fazer a obra. Então Deus era onisciente e onipresente. Então ele já sabia, ele falou: não é para a morte, mas Lázaro morreu. Nós vamos ver isso aqui na sequência. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi quer dizer mestre, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Agora eu vou no versículo 11. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Então Jesus vê os mortos como se estivesse dormindo. É isso que tem que ficar bem entendido no coração de vocês. Jesus olha para os mortos como se estivesse num sono profundo, estivesse dormindo. E ele diz isso para os discípulos, né? Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aí, versículo de número 12. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Então, Jesus sabia que Lázaro estava morto. Aí, Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Os discípulos achavam: ele está repousando, ele está dormindo. Então, Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Quando os discípulos entenderam que Jesus estava falando em parábola, e eles achavam que Lázaro estava realmente no sono. Aí Jesus, sabendo disso, que eles estavam achando que realmente ele estava no sono, Jesus declara para eles: não, Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então ele folgou por não estar lá, porque se ele estivesse lá, de repente ele evitaria que Lázaro morresse. E aquela morte era para glorificar o Pai, era para glorificar a Deus. Disse, pois, aqui não, 17, versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então, quando Jesus chegou lá, ele já estava 4 dias sepultado. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus:
teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, Marta aqui, ela perdeu uma lição tremenda quando Jesus foi na casa dela. Ela não estava entendendo nada. Ela estava diante de Jesus, era a ressurreição, né? Então, ela não entendeu nada e estava achando que Jesus estava falando que Lázaro ia ressuscitar no último dia, da volta de Jesus. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ele respondeu para ela, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Falou para ela, você crê tu nisso? Olha, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Então, aquele que crê em Jesus não morrerá. Aí aqui no versículo 38 está escrito assim, Jesus, pois, movendo-se outra vez em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Jesus chegou à porta. Chegou à porta, a porta da caverna. Tinha uma grande pedra colocada ali. Aqui tem uma grande lição para nós. Jesus chega diante dessa porta, né? E disse, Jesus, tirai a pedra. Então, eu falo para vocês aqui nessa manhã. Qual é a pedra que está impedindo vocês de sair da caverna? Qual é a pedra que está impedindo você sair de uma inércia espiritual que você se encontra abatido? Qual é a pedra que está te impedindo de andar e em direção aos seus sonhos? Sonhos que estão adormecidos dentro de vocês. E um dia foi idealizado e não aconteceu nada, e está guardado nesse coração até esquecido. Está no coração, mas está esquecido. Qual é a pedra que está impedindo de você dar o primeiro passo nos seus objetivos? Qual é a pedra que está te impedindo de você ser um empresário de sucesso? Qual é a pedra que está te impedindo, mulher, de ser uma empresária de sucesso? Qual é a pedra que está impedindo de você sair de uma depressão? Qual é a pedra que está impedindo de você sair desse síndrome do pânico, o medo? Qual é a pedra que está te impedindo de você andar, de você dar o primeiro passo? Qual é essa pedra que está te impedindo? Qual é essa pedra que está causando tantos danos em algumas áreas da tua vida? Por que você está presa atrás dessa pedra? Jesus faz uma grande obra aqui. Jesus, nessa caverna, faz uma grande obra. Vamos ver aqui na continuidade. Ele diz, tirai a pedra. E eu digo para vocês que tem uma pedra causando qualquer dificuldade de você caminhar, de você andar, de você galgar, de você buscar seus horizontes. Eu digo, tirai a pedra deste homem que está ouvindo essa mensagem. Tirai a pedra dessa mulher que está ouvindo essa mensagem, que atrapalha ela de seguir em frente. Esse homem de seguir em frente. Esse homem que está precisando de uma porta de emprego. Tirai a pedra. Abre essa porta para esse homem. Abre essa porta para essa mulher que está precisando de uma porta de emprego. Abre essa porta de faculdade para esse jovem, para essa jovem. Abre essa porta que está causando algum impedimento. Abre essa porta para essa pessoa que está com depressão, que ela saia dessa depressão, que ela saia dessa síndrome do pânico, que ela saia desse transtorno compulsivo, esse transtorno compulsivo de bipolaridade. Saia daí. Como Jesus falou, tirai a pedra. Eu, reverendo Durval Ribeiro, estou falando, tirai essa pedra, Senhor. Tirar essa pedra que está causando algum impedimento na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem que está ouvindo essa mensagem hoje. Tirai a pedra. Essa pedra aqui dessa caverna foi tirada do sepulcro de Lázaro. Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal. O que está cheirando mal em você? O que é que está cheirando mal em você? Qual é o impedimento que tem na sua vida de você se levantar, dessa inércia espiritual que você está afundado?
Você está como morto espiritualmente. Você está como uma morta espiritualmente. Tirai a pedra, Senhor, da vida dessa mulher que se acha morta espiritualmente. Tirai a pedra, Senhor, da vida desse homem que se acha morto espiritualmente. Tirai a pedra, Senhor, que está impossibilitando dessa pessoa andar. Lázaro estava cheirando mal, como disse a irmã dele, Marta. Disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verá a glória de Deus? A pedra que está te causando algum embaraço, que está te privando de dar um passo, tá? Ela tem que ser removida, porque assim você verás a glória de Deus manifesta na sua vida. Essa pedra tem que ser removida para que você veja a glória de Deus manifesta em sua vida. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me haveis ouvido. Então, quando tiraram aquela pedra do sepulcro de Lázaro, ele primeiro orou ao Pai e deu graça por ele ouvir. Nós temos que estar sempre buscando esse Jesus, que ele é o intermediador entre nós e Deus, e nós temos que estar sempre dando graça por Deus nos ouvir. Através da nossa comunhão com Jesus, nós se achegamos a Deus. Nós temos que estar sempre lembrando de dar graça. Ele fala assim, dê graça a tudo. Temos que estar sempre nos lembrando de dar graças a Deus, por estar nos ouvindo. Aleluia, amém? Glória a Deus. Então, aqui, ele deu graça pelo Pai o ouvir. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Eu falo para você, você tem clamado a Deus com grande voz? Você tem se preocupado em clamar a Deus com grande voz, para que Ele te ouça? E as impossibilidades que estão na sua vida, pairando em sua vida, em muitas áreas da tua vida, pode vir para fora, você pode se libertar. Jesus pode tirar essas pedras da vida de vocês, né? Tem que clamar a Deus com grande voz, e assim Ele ouvirá e atenderá a cada pedido de vocês. Tá? Amém? Aí, Lázaro, venha para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados, com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Então, Lázaro saiu daquele túmulo, daquele sepulcro, ele era como uma múmia assim, mumificado. Então, eu acredito que ele não podia andar, ele veio para fora assim, ó. Eu vou fazer aqui um teatrinho aqui. Lázaro saiu de lá assim, ó, os pés atados, todo amarrado assim. E o Senhor Jesus desatai-o. Então, eu falo para vocês, o que está amarrando você? Jesus mandou desatar. Eu aqui, na autoridade que sou, através do Espírito Santo, eu digo, Senhor Jesus, desatai-o. Tudo que está impossibilitando essa pessoa de andar livremente. Porque Jesus mandou desatar Lázaro e deixar-o ir. Eu digo, Senhor, desate. Tire as amarras das pessoas que estão aqui amarradas em alguma área da sua vida, que elas não conseguem nem se mexer, elas não conseguem dar um passo. Desatai-o, Senhor. Desatai-o. Tira todas as amarras aqui desse povo, Senhor. Inclusive de mim, como pregador nessa manhã. Tire as amarras, aquilo que não está nos permitindo andar.
que está impossibilitando a gente de dar um passo, que está impossibilitando de a gente realizar os sonhos. Se aqui tem pessoas com muitos sonhos, o Senhor está falando assim, você não conquistou porque está amarrado alguma coisa em sua vida. E nós vamos desatar, assim como ele mandou, tirar as amarras de Lázaro e falou, deixa-o ir. Eu estou falando aqui, Senhor, desate-o, desamarre-o e deixe essa pessoa andar. Essa é a mensagem que eu vim trazer dessa porta, que o Senhor Jesus, sendo porta, foi até a porta do sepulcro e trouxe Lázaro para a vida. Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então, Jesus aqui falou, vou tirar Lázaro do sono. Os discípulos achavam que Lázaro só dormia, mas Jesus, sabendo que eles estavam pensando assim, falou, não, ele está morto, e eu vou lá ressuscitá-lo para a glória de Deus. E ali tinha muitos judeus, e todos aqueles judeus que viram aquilo acontecer, aquele grande milagre da ressurreição de Lázaro, creram nele. O que vocês acham que esses judeus que creram nele se converteram a Jesus naquele momento da ressurreição de Lázaro? Porque a gente só vai a Cristo quando a gente crê. A gente só entrega a nossa vida a Jesus quando, de fato, ele bate a nossa porta, a gente abre e deixa ele entrar, cear com a gente e a gente cear com ele. Enquanto ele bater na nossa porta e essa porta estiver fechada, você não está crendo nele. Você crê nele a partir do momento que você abre esse coração para ele e aceita ele como o único e suficiente salvador da sua vida. E assim você se converte. Assim você procura o batismo das águas, depois o batismo do Espírito Santo e passa a andar com esse Jesus todos os dias. O recado: não deixe faltar o azeite nas vossas lâmpadas, que vocês sempre busquem a comunhão com o Pai. Sempre esteja destinando um tempo precioso da vida de vocês para estar com o Pai, ok? Antes de eu orar, eu gostaria de chamar aqui a minha esposa. Não sei se a família quer subir no altar aqui, mas eu gostaria de apresentar. Eu estou com minha família aqui reunida, tá? Eu estou com minha família reunida aqui. Não sei se querem vir no altar. Igreja, eu tenho 4 filhas, né? Estou com 3 genros aqui presentes, estou com meus netos, são 3 netos, né? E a minha esposa aqui do meu lado. Estamos aí 41 anos de casado e 43 anos de caminhada junto, com o tempo de namoro e noivado. Não foi um mar de rosa a nossa vida. Eu era um cara de prostituição. Fiquei eu falei no meu testemunho 27, depois eu estava contando, eu fiquei 35 anos na magia negra, estava contando o tempo direitinho, mas no meu testemunho, eu gravei um podcast agora recente, e coloquei 27 anos, mas não foram não, foi um pouco mais, 35 anos de magia negra, e eu estive numa vida dissoluta por muitos anos, e ela sustentando tudo isso em casa. Eu bebia em demasia, me prostituía, e cheirava cocaína, fumava maconha, fazia tudo que era de errado na vida. E quando foi um belo dia, eu fui impactado por Deus. Não foi um obreiro que me falou de Deus, não foi um pastor, não foi eu e Deus, tá? Eu costumo falar, meu encontro com Deus não foi igual ao do Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, ele foi prostrado com um facho de luz incandescente sobre ele, ele se prostrou com o rosto em terra, e veio a voz do céu falando: Saulo, 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 por que me persegues? Ele: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O que queres que eu te faça? Você vai saber, você vai levantar daí e vai até a rua direita, entra lá na casa de um certo homem, Judas, e lá tu saberás o que eu quero que tu faça para mim.
e ele levantou, mas estava cego, ainda que ele tinha 5 comparsas dele ali, que ele era perseguidor dos cristãos, estavam lá preparados com carta para prender alguns cristãos e levar presos, né, cativos, que era o que ele fazia. E aí aqueles parceiros pegaram na mão dele e conduziram ele até aquele endereço que o Senhor Jesus mandou ele ir. Depois disso, largaram ele ali cego, com as escamas, como se fosse de escama de peixe nos olhos, e ele foi, Jesus levantou um certo Ananias. Ananias, vai até a rua direita na casa de Judas, que lá tem o Saulo de Tarso, e você vai orar sobre ele, derramar o azeite sobre a cabeça dele para que ele caia as escamas dos olhos. E aí Ananias tremeu na base, falou, mas Senhor, logo eu, o Senhor escolhe, servo de Deus não pode ter medo, viu? Isso aqui é para vocês aqui, obreiros aqui, a pessoa que tem um chamado, não tem que temer. Ananias tremeu na base, porque sabia da fama de Saulo de Tarso, era um cara que perseguia mesmo os cristãos, tocava fogo, prendia, levava em cadeias, barbarizava. E aí ele, logo eu, Senhor, o Senhor me escolhe para essa missão? Ele falou, não, vai lá, Ananias, faça o que eu estou te falando, ele já é um dos nossos. Aí, ó, agora tá bom. Chegou lá, encontrou ele de joelho, bateu na porta, Judas veio atender, não é Judas Iscariote, hein? Veio atender, pois não, eu sou Ananias, amando do Senhor Jesus. Tem um certo homem aí chamado Saulo de Tarso. Tem, está lá no quarto, lá no fundo, lá, está de joelho, lá orando. Aí eu vou lá, vou entornar o azeite na cabeça dele e orar com ele para que ele caia as escamas dos olhos. E fez isso, e ali aquele texto de Saulo, contando esse relato da conversão dele, diz que imediatamente, quando lhe caiu as escamas dos olhos, ele começou a pregar Jesus Cristo. E ele foi o maior pregador para os gentios. Gentio é aquela pessoa que nunca ouviu falar de Deus. E Saulo, ele foi o maior pregador dos gentios. Ganhou muitas almas para o Senhor, para o aprisco. Mas eu não fui com facho, não. Foi uma voz que eu ouvia no meu ouvido. Olha para aquela placa, eu olhei, nunca tinha visto falar em missionário, nem Jaime Amorim, nunca tinha falado Igreja Internacional da Graça de Deus, nunca tinha entrado em igreja de crente, olhei, Igreja Internacional da Graça de Deus. Está vendo aquele homem lá na porta de gravata? Vai até ele. Cheguei lá, o cara nem esperou abrir a boca. O senhor quer saber o horário de culto? Eu falei que seja, eu não sabia como é que chamava uma reunião dessa. Eu era analfabeto, biblicamente falando, eu nunca tinha feito isso assim, não, uma Bíblia, nem católica, porque eu venho de raiz católica, minha esposa também. E ali foi minha conversão naquele dia. Naquele dia, o Senhor me impactou. Eu entrei naquela igreja às 6 da tarde e saí esse cristão que vocês estão vendo aqui. 23 anos nessa caminhada pregando a Deus. Aquele dia, ele me impactou e me trouxe para o aprisco dele. Falou, eu sou Deus, que você não conhece, mas eu te conheço e eu vou tirar você dessa lama que você vive. E me tirou mesmo. Eu estou aqui, dando esse testemunho da minha conversão, foi desse jeito. Ninguém pregou Deus para mim, ninguém pegou pela minha mão, me levou numa igreja. Eu e ele encontrei essa igreja onde eu estou genuinamente fidelizado a esse ministério há 23 anos. Tá? Minha esposa aqui, ela deve ter alguma coisa para falar. Né? Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Não é fácil, né, irmãos? Mas Deus é fiel, Jesus é fiel. E o que eu tenho a dizer é agradecer a Ele todos os dias. A partir do momento que eu conheci, que eu me entreguei a Jesus verdadeiramente, aquele Senhor que deu a vida por nós na cruz. Então, eu agradeço a Ele todos os dias e a alegria do Senhor é permanente, porque nós temos que ter reserva, assim como a palavra veio, né? O azeite, que é ler um texto, ler um versículo, uma palavrinha basta. É assim que Jesus fala, você lê todos os dias uma palavrinha, um versículo, aquilo vai te sustentar todo dia. Então, o que eu agradeço a Deus pela minha família que Deus me deu. As minhas filhas, eu me preocupava muito, porque eu falava, Senhor, eu tenho, na época eu tinha 3 filhas. Nasceu, o Senhor me deu uma bênção aqui em Curitiba, né? Tem hoje 19 anos. Então, assim,
foi assim, mais gratificante ainda a Jesus, porque ele me conservou, eu acho que ele me guardou, né, para mim, vir a minha família aos pés de Jesus, porque se eu tivesse me escraviado, se em momento eu tivesse, tipo, separado, vamos falar essa palavra, né, eu acho que eu não teria minha família hoje com Jesus, porque nós passamos dificuldades, sim, nós temos tribulações, porque o Senhor fala na palavra dele, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, a gente acorda, às vezes, não está com ânimo, você não tem ânimo de trabalhar, você não tem ânimo para sair, você não tem ânimo, às vezes, nem para tomar banho. Mas o Senhor, ele nos reveste naquele momento. Você, não, eu não posso aceitar porque Jesus pagou por mim. Nós temos que carregar a nossa cruz, né, irmãos? Então, vencendo cada dia, porque o Senhor deixou escrito para nós. Tenha bom ânimo. Eu venci por você. Eu venci o mundo. Eu venci as tuas aflições. Eu levei suas dores, as suas enfermidades, as suas doenças. Irmãs, se eu fosse falar tudo que o Senhor fez na minha vida, eu ia ficar aqui até o dia inteiro falando, né, das obras que o Senhor faz na nossa vida, da cura. Então, a gente só tem que agradecer a Deus e a Jesus todos os dias e nos revestir, termos a reserva sempre abastecida, as lâmpadas sempre com azeite, né? As nossas lâmpadas, porque o Senhor fala lá em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, nós temos a palavra, nós temos a luz do Senhor para nos abastecer. Toda a palavra de Deus aqui é o nosso alimento para cada dia. Então, eu agradeço a Deus pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, todos os dias ao Senhor. Eu coloco diante do Senhor, todos os dias, Senhor, cuida, Senhor, guarda. Jesus envia seus anjos protegendo e guardando, livrando, Senhor, de todo mal, porque Ele já nos deixou a lição, né? Ele nos deu a oração do Pai Nosso. Senhor, livra-nos de todo o mal. Então, é isso que nós temos que falar para o Senhor. E o Senhor nos guarda e o Senhor nos livra. Amém, irmãs? Tendo a reserva, né? Nós temos que ter sempre a reserva. Porque ou você está abastecido ou você vai ficar na reserva, né? Eu falei ao contrário aqui, né? Então, a gente tem que estar sempre abastecido na palavra de Deus. Amém? Isso aí. Igreja, agora vamos se colocar de pé, por favor, para a gente fazer uma oração. Pai querido e Pai amado, Tu deste a Tua palavra, Senhor, e impactou, tenho certeza que essa Tua mensagem impactou muitas vidas aqui. E eu me levanto agora nessa oração forte aqui, unindo a minha fé com a fé do anjo da igreja, pastor Dionildo, e a gente vai levantar um grande clamor a Ti, Pai, e um grande combate contra toda espécie de males, contra essas forças das trevas. E eu me levanto agora, orando em favor dessas vidas, Senhor, que o Senhor trouxe aqui nessa manhã, colocou diante da tua face, Senhor, porque o Senhor tocou no coração de cada uma dessas pessoas para vir aqui. E eu agora me levanto aqui numa oração forte, combatendo todo o mal. Eu combato, Senhor, com o Teu poder, essa doença do século que chama depressão. Eu combato, Senhor, com o Teu poder, esse transtorno de bipolaridade. Eu combato, Senhor, com o Teu poder, este medo, essa pessoa que tem medo até de colocar o rosto fora da porta de casa, essa pessoa que não consegue dar um passo, ela vive amedrontada. Eu combato, Senhor, uma sequela de um acidente de carro, de moto que esse homem, essa mulher, esse jovem tem aí, que vive doendo, vive incomodando. Eu combato, Senhor, com o Teu poder, toda e qualquer enfermidade, a doença chamada doença de Ler, a doença chamada bico de papagaio, essa escoliose, essa trombose na perna dessa pessoa, essa dor desse joelho, deste homem, dessa mulher, essa dor
no braço, no ombro, essa dor de cabeça, essa enxaqueca, essa sinusite, essa tendinite, essa coisa que vive perturbando, essas sequelas na coluna, Senhor. Eu combato no teu poder, Senhor. Eu digo, saia endometriose, saia cisto, saia caroço, saia tumor deste homem, dessa mulher, esse caroço dessa mulher doendo nas mamas, sai agora em nome de Jesus. Eu estou te repreendendo, Satanás, que está colocando essas enfermidades neste homem, dessa mulher. Eu combato esse glaucoma, essa cegueira, essa visão periférica que está afetada. Esse homem, essa mulher não consegue enxergar direito, essa miopia, esse estigmatismo, essa pré-miopia, esse problema nas vistas. Eu digo, saia agora, saia dessa visão embaçada, saia com essas moscas voadoras aí da visão desse homem, dessa mulher. Saia, esse homem que usa esse óculos aí, e eu já orei pela minha filha, e combati o mal nas vistas dela. Ela usava óculos e hoje ela nunca mais precisou de óculos. É nessa mesma fé que eu combato esse problema na visão. Eu combato esse problema também, essa dor na coluna, do poder de Deus, que está afetando a mobilidade desse homem, dessa mulher. Eu combato todo esse tipo de males que está perturbando a vida desse homem, dessa mulher. Eu digo, Satanás, saia da vida deles, saia da vida dele. Essa pessoa que para dormir precisa de tomar o remédio tarja preta, essa pessoa que não consegue dormir de uma forma natural, tendo o sono dos anjos, eu combato agora, eu digo que cesse essas tarjas pretas na vida desse homem, dessa mulher, que para dormir precisa estar tomando esse tipo de remédio, esse remédio forte, que só traz agravo de outros problemas. Eu digo, saia da vida deste homem, saia da vida dessa mulher, saia em nome de Jesus. Eu digo, todo mal que está afetando esse homem, essa mulher, essas perturbações, esse homem que veio junto dentro de casa, essa mulher que veio junto dentro de casa, eu digo, saia de lá da casa dessa pessoa que está vendo esses cultos, saia desse homem que usa essas drogas, que está usando crack, que está na bebedice, saia da vida desse homem, dessa mulher que está na prostituição, de espírito de pombagira, que leva esse homem, essa mulher para a prostituição. Saia dela agora, saia dele agora, saia, Satanás, saia Zepilitra que leva esse homem à bebedice, saia esse Ju chamado Zepilitra que leva esse homem, essa mulher para a bebedice, em nome de Jesus. Saia da mente desse homem, dessa mulher, saia, Satanás, por todo o teu mal. Eu te repreendo e digo, para, vai embora e não volte nunca mais.